O Dador Alegre. Ensaios de Cabalá, por Mário Sates. Tradução Euclides Scaloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A Cabalá como Yoga do Ocidente. Na história do pensamento ocidental, há 3 momentos singulares de entusiasmo pelo decreto que coincidem entre si, graças ao descobrimento do que poderíamos chamar, com Evola, a tradição hermética, o esotérico ou oculto. Alexandria no século I, Florença no século XV e Iena no século XVIII. Neles, 3 grandes pensadores, Filon de Alexandria, Pico della Mirandola e Novalis, encarnaram, com seu interesse pelo pensamento alegórico e, sobretudo, mistérico, os processos de interiorização pelos quais o homem aprende a ampliar a consciência e assim descobrir sua filiação cósmica. O primeiro foi um judeu egípcio interessado tanto na Bíblia quanto em Platão. O segundo, amigo e discípulo de Ficino, foi um iniciado nos segredos da Cabalá. E o primeiro defensor cristão desta na Itália, o terceiro, foi um alemão, modelo acabado do pensamento teosófico em que se mesclam as interpretações místicas das escrituras com a filosofia natural de Boehme, a qual, por sua vez, tem sua origem na Cabalá. Tais lugares e tais personagens, aparentemente separados no espaço e no tempo, estão todavia unidos por uma espécie de corrente contínua do saber que, a partir dos escolásticos e gnósticos alexandrinos, cuja herança chega ao Ocidente depois da queda de Constantinopla, impregna os ângulos íntimos não apropriados pela razão, nem fixados para sempre pela geometria renascentista. Chamo de ângulos íntimos as preocupações que, refletidas na prisca teologia ou na filosofia hermética, despertaram em Giordano Bruno e também em Marcílio Ficino, assim como nos cabalistas hebreus antes deles, o interesse por uma Or Kidumá, ou luz pré-existente. E é essa luz interior que se refere o saber da Cabalá. Cabalá significa ao mesmo tempo tradição e transmissão, especialmente transmissão oral. De quê? Principalmente de um conhecimento sutil, que permite unir o sagrado, ligar o distante ao próximo e pôr frente a frente os efeitos do tempo, grande problema gnóstico, e os vislumbres de eternidade. Partindo de uma ideia central que postula a existência de um saber adâmico, anterior à queda na dualidade, a Cabalá acredita que, através do estudo e, sobretudo, da meditação sobre o que chama de árvore da vida, o estudante ou discípulo pode chegar a uma espécie de regressus ad paradisum, recorrendo para isso às letras e aos números que registram a própria história do rompimento original. Embora exista um relato, um mito, cuja convexidade tende à dispersão e à multiplicidade, há nele, além da aparência, uma concavidade em que se alojam os poderes de concentração e unidade.
um indivisível ponto de partida. O Gênesis seria assim uma ferida, mas também uma cicatriz, um enigma a resolver, um selo a abrir. Em suma, um tesouro a desenterrar. Emprego a palavra desenterrar por mais de uma razão, conforme veremos. Os filólogos dedicados ao estudo do indo-europeu, essa estranha protolíngua de que pouco ou nada sabemos, deduzem que a raiz yuk, presente tanto em yugo ou jugo, como em yoga, significa unir, ligar, mas também yungir ou jungir. Assim, por exemplo, o Hatha Yoga seria um método psicossomático para unir, no laboratório do nosso corpo físico, as energias do Sol e da Lua. Ha, Sol, Ta, Lua. Para isso, o yogi, discípulo que segue esse método, ou outro que lhe seja afim, como o Raja ou Jnana Yoga, se prepara durante meses e anos meditando sobre as rodas ou lótus de energia que incessantemente prossegue enumerando e visualizando nos vários segmentos de sua coluna vertebral. Paralelamente, treina sua respiração na arte do pranayama e assume posturas ou asanas que facilitam e provocam visões e percepções especiais. Esses chakras ou lótus de energia são nódulos ou filtros de diversas cores e de número variado de raios ou pétalas, e se autogeram no corpo do indivíduo com o propósito de iluminá-lo inteiramente. No yoga tântrico, essa técnica costuma ser acompanhada de meditações sobre os mantras, sílabas ou palavras de poder que em sua oscilação vibratória vão lentamente subindo até alcançar o chakra superior ou Sahasrara, geralmente chamado de lótus craniano. Dizem os entendidos que é ali que, com delicada alvura, desabrocha a flor da linguagem sagrada e se compõem os 50 signos do alfabeto sânscrito. De modo semelhante, o cabalista medita sobre os 32 caminhos da sabedoria que constituem a árvore da vida, composta por 22 letras hebraicas e 10 números, a década pitagórica. Para os cabalistas, de certo modo, e à semelhança do discípulo do yoga, essa árvore da vida é seu próprio corpo. É por isso que os grandes textos de Kabbalah, ou Yetzirah, o Bahir e o Zohar, enfatizam tanto o valor da linguagem, suas letras, pontos e acentos em relação às diversas partes do organismo humano. Dado que a descida da energia ou força cósmica se produz ao longo da árvore da vida, em forma de relâmpago zigue-zagueante, convertendo-se num adepto desta luz tão fulgurante quanto inacessível, evasiva e perigosa, o cabalista procurará voltar à fonte, ascender da terra ao céu em busca do princípio, do Bereshit, com que a Bíblia abre a criação do mundo. Bereshit bara Elohim. Sabe-se da existência de um antigo texto gnóstico que leva o estranho título de Troveja, Mente Perfeita. Não podemos dizer com precisão a que experiência se refere esse conselho, ou dentro de que sistema gnóstico poderia ser enquadrado. Em terminologia gnóstica, denominava-se apolitrosis ou liberação, a passagem da ignorância à sabedoria. E é muito possível que esse trânsito seja tão súbito quanto a duração de um relâmpago.
Experiências semelhantes estão registradas no Kena Upanishad, onde lemos, abre aspas, este é o sinal que diz respeito a Brahma. É comparável a um relâmpago ou a um pestanejar. Fecha aspas. Curiosamente, trovejar em hebraico é ram, palavra que, de trás para frente e alterando seus pontos diacríticos, pode ser lida como mer, que significa nudez, lugar vazio. Variando a raiz é possível também obter aron, descoberto ou revelado. Além disso, se dividirmos a palavra em duas, encontraremos a raiz desperto, vigilante, atento, e também semelhante, próximo. Por sua vez, a palavra ram, entranhada em trovejar, significa alçar, elevar. Paralelamente a todas essas operações de meditação ativa, o cabalista buscará o valor gemátrico ou numérico da palavra trovejar. Resh, igual a 200, mais Ain, igual a 70, mais Mem, igual a 40, que somados equivale a 310. Cifra que pode converter-se na palavra Yesh, que significa realidade suprema, existência. A partir deste trabalho, é possível constelar todas essas palavras estrelas num pattern ou figura significativa. Em síntese, ouvido o trovão interior, produz-se um vazio luminoso que desperta o sujeito, que lhe abre os olhos, como aconteceu a Adão no paraíso, ao que é semelhante, a identidade. Então ele compreende, e ao compreender se eleva, perde peso, sobe letra por letra e vértebra por vértebra até si mesmo. Porém, para o cabalista, o conhecimento que a árvore do bem e do mal lhe proporciona, ou seja, o da dualidade irreversível e complementar, como o alvinegro tai chi ou ponto supremo dos chineses, deve conduzi-lo ao encontro de uma sabedoria reversível que se inicia nas palavras, continua nos números e se espraia em permutações, aliterações e jogos homófonos no tabuleiro dos versículos bíblicos. E quando a dualidade se dissolve e o eu se dissipa, atualiza-se o processo vivo da criação no interior do discípulo. Pois tal como a atividade permutatória dos cromossomos não cessa de informar-nos enquanto vivemos, essa linguagem sagrada pode crescer e recriar em nós a origem do mundo, informando-nos a respeito de seus segredos. A trama dos genes tece nosso corpo, a das palavras, nossa mente. Tanto uma urdidura quanto a outra são provisórias, relativas. Mas o poder absoluto que as articula é a luz. O cabalista se transforma primeiro em tecedor e em seguida em encardador de sua própria lã, ou pintor de sua própria seda, como parece ter feito Yehuda Halevi, o poeta filósofo judeu-espanhol do século XI, em seus sábios comentários ao Yetzirah, ou o livro da formação.
Halad, o Sufi, foi tecelão, assim como o pai de São João da Cruz, que possivelmente ensinou o filho a romper a teia. O proteiforme dos hábitos, a variação do vestuário, configuram uma parábola a decifrar. No Zohar, primeiro, página 118, versão castelhana de De Yuvone, lemos a seguinte passagem, abre aspas. E os olhos de ambos se abriram. Rabi Gia diz que os olhos deles, Adão e Eva, se abriram ao mal do mundo que até então não haviam conhecido. Então souberam que estavam nus, porque haviam perdido a visão celestial que antes os envolvia, e de que estavam agora privados. E tecerão folhas de figueira significa que procuraram cobrir-se com as ilusórias imagens da árvore que haviam comido, as chamadas folhas da árvore, e fizeram para si cinturões. Rabi José disse: quando tiveram conhecimento deste mundo e se ligaram a ele, observaram que estava governado por essas folhas da árvore. Por isso buscaram nelas um amparo neste mundo, e chegaram a conhecer toda sorte de artes mágicas para proteger-se com apetrechos dessas folhas da árvore, buscando a autoproteção. Rabi Judá disse: desta maneira, 3 foram levados a juízo e considerados culpados, e o mundo terreno foi maldito e despojado de seu estado por causa da transgressão da serpente, até que Israel se apresentou diante do monte Sinai. Em seguida, Deus vestiu Adão e Eva com vestes suaves à pele, como está escrito. Ele lhes fez abrigos de pele, or. Antes haviam tido abrigos de luz, or, que lhes provia o serviço do Altíssimo, visto que até os anjos vinham iluminar-se com essa irradiação. Dizem as Escrituras no Salmo 8, versículo 6. E o fizeste um pouco menos do que um Deus, coroando-o de glória e beleza. Agora, depois de sua violação, só tem abrigos de pele, or, bons para o corpo, mas não para a alma. Fecha aspas. Uma vez que a abertura dos olhos determina também o conhecimento da dualidade, a luz que registra o dimorfismo sexual é ao mesmo tempo a que une os sexos. Mircea Eliade, em seu livro Mefistófeles e o Andrógeno, no capítulo dedicado às experiências de luz mística no Tibete, complementa a passagem já citada do Zohar hebraico dizendo, abre aspas, no princípio, diz uma lenda tibetana, os homens eram assexuados e sem desejos físicos, possuíam a luz e a irradiavam. O sol e a lua não existiam. Quando o instinto sexual despertou, apareceram os órgãos genitais. Mas então a luz se extinguiu no ser humano e o sol e a lua apareceram no céu. Um monge tibetano deu ao padre Matias Hermans estas explicações suplementares. No princípio, os homens se multiplicavam do seguinte modo. A luz que emanava do corpo do varão penetrava, iluminando e fecundando a matriz da mulher. O instinto sexual era satisfeito unicamente pela visão. Mas os homens degeneraram e começaram a tocar-se com as mãos. E, por fim, descobriram a união sexual. Fecha aspas.
Exatamente como para o texto místico hebreu, também para essa crença tibetana, a luz e a sexualidade são princípios antagônicos. Comenta Eliade, abre aspas. Se o surgimento da sexualidade obriga a luz a desaparecer, esta só pode estar oculta na própria essência da sexualidade, a semente. Fecha aspas. Sabendo disso, o cabalista partirá da nona sefirá da árvore da vida, chamada Yesod, fundamento, para realizar seu trabalho, enquanto que o yogi se esforçará por conquistar essa serpente enroscada no Muladhara, ou lótus situado na base da coluna vertebral. Se não me falha a memória, houve um grupo gnóstico chamado Naazenos, que derivaram seu nome da palavra hebraica Najash ou Nayash, serpente, e o outro chamado Ofitas, que procede do grego Ophis, também significando serpente. Para ambos, Najash, entidade relacionada com a árvore do bem e do mal, é a força obscura e divisória a qual se contrapõe Baruj, um anjo de luz que rege a árvore da vida e que, no devido momento, instrui Jesus. É também esse personagem que permite que o gnóstico ou conhecedor se aproxime da árvore em sua busca interior. Na carta de Pedro a Filipe, documento gnóstico encontrado em Nag Hammadi, lemos que, após a morte de Jesus, os discípulos estavam rezando no Monte das Oliveiras, quando, abre aspas, apareceu uma luz tão intensa que o monte brilhou à vista daquele que havia aparecido. E uma voz os chamou, dizendo, escutai, eu sou Jesus Cristo, que está convosco para sempre. Fecha aspas. Em seguida, quando os discípulos lhe fizeram perguntas sobre os segredos do universo, uma voz surgiu da luz para responder-lhes. A voz que é luz e a luz que é voz alude a uma antiga ideia cabalística que procede do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, onde o sintagma Ve-Yomer, e disse Deus, pode também ser lido como Mi-Or, da luz. Essa hierofania fosforescente, por sua vez, tornará a aparecer na Transfiguração, em Marcos, capítulo 9, versículo 2, quando as vestes do Mestre se tornam resplandecentes, muito brancas, e a iluminação interior na cúspide do monte elevado trespassa a carne e embebe as vestimentas com o brilho da energia eterna. Nesse momento, nos atrevemos a dizer, visto que o Mestre se encontra junto a Elias e Moisés, participando da cadeia iniciática cuja origem está no Sinai, que Jesus retorna da pele à luz, de Or a Or. Assim como todas as escolas filosóficas da Índia têm um substrato comum detectável no yoga, em seus métodos de trabalho espiritual e em sua fisiologia mística, do mesmo modo os diferentes ramos da tradição judeu-cristã se apoiam numa única herança escrita, a Bíblia, com seus comentários rabínicos e patrísticos, seus escolásticos e místicos. Esse corpus visibilis, por sua vez, está cifrado por uma ânima secreta que denominamos Kabbalah, ou tradição oral,
e que, para os hebreus, remonta inicialmente a Abraão e em seguida a Moisés, constituindo, como já insinuamos, um saber essencialmente oral gnóstico, secreto. Uma vez que suas origens mais ou menos registradas por escrito se situam na Alexandria helenística, é óbvio que a Cabalá deve ter cruzado seu caminho, antes e depois, com as correntes gnósticas, fossem essas cristãs ou não. Escreve Garcia Bazin, abre aspas. Yanana ou Janana e Gnosis têm a mesma raiz, Yana Go. E esta correspondência ultrapassa a simples etimologia. Fecha aspas. Dessas duas palavras procede, sem dúvida, nosso cognoscere latino. Arrisco um esquema que talvez possa representar a evolução do indo-europeu até o hebraico, com o objetivo de detectar uma possível influência semântica e também fonética. Raiz Yanago, indo-europeu, Yana, sânscrito, que vai para Gnosis, grego, que gera Ganus, hebraico, que por sua vez se divide em dois, Zug, par, hebraico, e Gan, jardim, horto, hebraico. Se essa suposição é correta, plausível em decorrência do contato entre os gregos cosmopolitas e os judeus helenizados no abastado solo egípcio, as palavras gnosis e ganus, conhecimento e oculto, respectivamente, se sobrepuseram uma a outra e começaram a referir-se a certo estado de consciência adâmico, anterior à queda na dualidade, anterior à expulsão paradisíaca, quando dois eram um e não sentiam vergonha. Um texto gnóstico intitulado A Grande Anunciação faz referência a um poder que existe em cada ser humano e que surge, abre aspas, gerando-se a si mesmo, fazendo-se crescer, buscando-se, encontrando-se, sendo mãe de si mesmo, pai de si mesmo, irmã de si mesmo, filha de si mesmo. Mãe, pai, unidade, sendo fonte de todo o círculo da existência. Fecha aspas. E em que outro lugar, senão no horto, no Gan Éden, se produz esse estado indiviso? Deve-se acreditar, sim, na biologia. No instante em que o zigoto, observe-se a raiz zig, em sua semelhança com o hebraico zug, que significa par, duplo, é ainda diploide, ou seja, possui uma série dupla de cromossomos. Infelizmente, com o nascimento, a posterior expulsão ou separação é inevitável. Imaginamos que, talvez por isso, surja a busca da sabedoria como compensação pela recaída do diploide em haploide. A Cabalá, que, como a biologia também utiliza os números, nos permite voltar a considerar o tema. Agora que sabemos que a redução cromossômica pode, de certo modo, ser entendida como uma parcialização da luz primordial. Ao reler a parábola do Zohar relativa à diferença entre o corpo de Or, luz, e o corpo de Or, pele, notamos que a primeira palavra hebraica totaliza a cifra de 207.
Aleph igual a 1, mais Vav igual a 6, mais Resh igual a 200. E a segunda resulta 276. Ain igual a 70, mais Vav igual a 6, mais Resh igual a 200. De modo que, diminuindo luz de pele, Or de Ur, obtemos a gematria 69. Diferença numérica assombrosa, cuja referência sexual remete na mulher a um defrontar-se com sua origem paterna, e no homem a atento olhar em sua origem materna. Essa cifra se refere também à compreensão de que a relação masculino-feminino é catoptrica, ou especular, como perceberam Lucrécio em seu Rerum Natura e Artemidoro em sua interpretação dos sonhos. Herdeiro de ambos, Jung, em seus 7 sermões aos mortos, texto de inspiração gnóstica, escreveu que, abre aspas, a sexualidade do homem é terrestre e a sua espiritualidade celeste, ao passo que a sexualidade da mulher é celeste e sua espiritualidade terrestre. Fecha aspas. A partir disso, é possível compreender por que a Sofia dos sábios é sempre feminina. A cifra 69, ou seja, a diferença numérica entre luz e a pele, é o reflexo de um misterioso espelho entre seus dois números. Os gnósticos cristãos, como São Paulo, sentiam perplexidade ante esse objeto e a prova disso é a passagem de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Abre aspas. E nós todos, que, com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação do Senhor, que é Espírito. Fecha aspas. Então, libertar-se da dura dualidade imposta pelo dimorfismo sexual e também pela fronteira da pele implicava num passar para o outro lado do espelho, como Alice no País das Maravilhas? Existe outra passagem, anterior à precedente, que também menciona o espelho. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, está escrito, abre aspas, agora vemos em espelho, na obscuridade, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Fecha aspas. O que São Paulo chama obscuridade, a Kabbalah Zohárica denomina o lado obscuro do universo, ousando inclusive ler no sintagma veri do Gênesis, capítulo 2, versículo 10, que significa mal e alude à árvore da dualidade, a palavra or, pele, ou seja, que o mal está na pele, ou ainda nos limites mesmo do corpo. Portanto, se o gnóstico ou cabalista deseja sair dessa obscuridade, conhecer como é conhecido, transcender seu corpo, deverá, antes de tudo, compreender o mistério da inversão
retiniana no próprio processo de sua percepção visual de realidade. Ao observar um corte e projeção das fibras nervosas que vão da retina até o córtex visual, percebe-se que as fibras que saem do lado esquerdo de ambas as retinas, correspondentes ao lado direito do campo visual, se projetam para o hemisfério cerebral esquerdo, e que as que saem do lado direito de ambas as retinas, correspondentes ao lado esquerdo do campo visual, se projetam para o hemisfério direito. Observando esse fato, o gnóstico compreenderá por si mesmo que o impossível por fora é possível por dentro, que o masculino por fora é feminino por dentro, que o separado no espaço exterior está unido no espaço interior. Suponhamos que o extremo opaco, carnal, da luz seja o olho. Em termos cabalísticos, poderíamos dizer que a energia luminosa do Ain só se faz perceptível quando existe um olho, Aleph, que a vê. Mas a direção normal da percepção deve ser invertida, sustentam os iniciados, se queremos entender o limitado, o Ein Sof, que ilumina toda a árvore da vida. Os cabalistas costumam identificar essa árvore com o eixo central do diagrama sefirótico. Assim, por exemplo, o Bahir nos diz, abre aspas, assim como a palmeira está rodeada de ramos e em seu centro está o Lulab, assim fez Israel como o corpo desta árvore que é seu coração. A palmeira simboliza a coluna vertebral do homem, seu pilar essencial, visto que a palavra Lulab, ramo de palmeira, contém as letras Lamed Bet, mais um prefixo que denota um pronome possessivo de terceira pessoa, Lo. Infere-se que ao Criador se deve oferecer o coração, Loleb. E o que significam as consonantes Lamed Bet? Fazem alusão aos 32 caminhos da sabedoria, delicadamente ocultos, que confluem para o coração, sendo cada um deles regido por uma forma especial, das quais diz o Gênesis 3:24, para guardar o caminho da árvore da vida. Fecha aspas. O nome científico da palmeira, Fênix dactilífera, assume, na citada passagem, ainda maior importância, se considerarmos que, desde tempos remotos, a fênix se relaciona com a sobrevivência e a vida eterna, e nas cerimônias cristãs, por alguma estranha razão, se fala em palmas da ressurreição. A árvore do bem e do mal é, então, a árvore da separação, da vergonha, do dimorfismo, das polaridades, enquanto que a árvore da vida é a árvore do centro, o Axis Mundi. Escreveu Vivekananda, abre aspas, de acordo com os yogis, existem 3 correntes nervosas principais e todas estão em relação com a coluna vertebral. Ida e Pingala, à direita e à esquerda, são feixes de nervos, enquanto que a central, chamada Sushumna, é oca. De fato, Sushumna está fechada e não é usada pelo homem comum,
já que este trabalha somente com Ida e Pingala. Através desses nervos, continuamente sobem e descem correntes, levando ordens a todo o corpo por meio de outros nervos que vão aos diferentes órgãos. Por isso, temos antes que trabalhar corretamente com Ida e Pingala, que são as correntes ordinárias que existem, para em seguida passar a controlar a ação subconsciente que nos permite ir mais além da superfície da consciência. Depois de longas práticas de concentração em si mesmo, o yogi alcança a verdade. A Sushumna se abre e uma corrente de energia que nunca havia entrado por essa passagem se introduzirá nela e ascenderá gradualmente até chegar, atravessando os chakras ou lótus de energia, ao centro do cérebro. Ali então, o yogi se torna consciente do que é verdade. Deus. Fecha aspas. Ainda de acordo com Vivekananda, que citava seu mestre Ramakrishna, abre aspas, os assim chamado lótus ou chakras sobre os quais o discípulo medita não existem realmente no corpo físico, mas são criados dentro de nós pelos poderes do yoga. Fecha aspas. De modo semelhante, a árvore sefirótica com os seus 32 caminhos de sabedoria constitui apenas uma hipótese de trabalho para o cabalista. Um sutil programa de exercícios cujo único fim é espiritualizar a matéria, tornar cósmico um estado de caos. Se disséssemos que, com o tempo, a lei entrópica cede ante o poder dissuasivo do negentropismo, desenvolvido pelo discípulo, não estaríamos de todo errados. A mudança de perspectiva do geotrópico ao heliotrópico, do gravitatório ao levitatório, supõe um gradativo desprendimento das condições ambientais, uma fuga pela grade histórica e biográfica que consolida a personalidade, mas uma fuga bem moderada, porque se a personalidade comum, que demora uns 30 anos para se formar, nos separa dos demais num processo de cristalização egótica, o yoga ou a Kabbalah nos permitem, levando esse cristal, descobrir a verdadeira transparência, a união. Para exemplificar a ação de unir, os cabalistas empregam a palavra ziveg, e não é por acaso que suas 3 letras aparecem também no vocábulo ganus, o conhecimento oculto, a que já nos referimos. Se existe, porém, uma palavra que denota ainda melhor a arte ou a ciência permutatória utilizada pela Kabbalah, essa palavra é Parades, paraíso ou jardim. Trata-se, evidentemente, de um lugar fora do espaço e do tempo a que se chega através da chave quádrupla da exegese bíblica. Nesse locus misterioso existe para os atrevidos e audazes aventureiros do espírito um praz, prêmio ou recompensa, a reintegração. Uma alegre nudez sem acanhamento. A paz de um corpo que, unificado, volta a possuir o que nunca havia perdido. Em sua bela antologia de contos racídicos,
Martin Buber narra a seguinte anedota atribuída a um antepassado de minha mãe. Rabi Moshe Tetelbaum. Abre aspas. Entre as notas do Rabi Moshe Tetelbaum sobre os sonhos, há uma que diz: estive no paraíso dos Tanaim, mestres do século II. Mas também se conserva uma folha na qual se leem estas palavras: os anjos te submergirão e não sofrerás dano. Em um de seus sonhos, Rabi Moshe se deteve junto a uma montanha e quis entrar no paraíso dos Tanaim. Mas lhe disseram que antes devia submergir no poço de Miriam. Nesse momento olhou para as águas profundas e estremeceu. Em seguida, alguns anjos o agarraram e o submergiram nas profundidades, devolvendo-o à superfície depois de alguns instantes. E então penetrou no paraíso dos Tanaim. Ali viu um dos mestres que estava sentado, com um gorro de pele na cabeça, estudando o tratado talmúdico chamado A Primeira Porta. Aparentemente, o caminho terminava nesse ponto. Moshe estava surpreso. Este não pode ser o paraíso, gritou. Escuta, criatura, lhe disseram os anjos. Pareces acreditar que os Tanaim estão no paraíso, mas não é assim. É o paraíso que está nos Tanaim.